O resistor. O resistor foi um componente que foi desenvolvido, olha aqui, o resistor, para que ter qual finalidade? A finalidade do resistor é se opor à passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão, certo? Mas essa queda na tensão, ela muitas vezes, os técnicos e os estudantes não entendem perfeitamente. Pensa que vai comprar numa eletrônica um componente que ele vai pedir o resistor que dê uma queda na tensão que ele deseja. E não é bem assim. O resistor, ele só trabalha quando existe no circuito corrente elétrica. E para isso, o circuito tem que estar fechado. Por exemplo, se a gente colocar a tensão desse lado aqui, por exemplo, 9 volts, e nada tiver ligado do outro lado, fechando o circuito, então continua entrando 9 e tendo 9 desse lado. O resistor não vai dar queda na tensão, correto? Veja, o resistor se opõe à passagem da corrente e provoca uma queda na tensão se o circuito estiver fechado. Se o circuito estiver fechado. Então, nesse caso aqui, vejamos, por exemplo, eu vou pegar aqui agora uma bateria, essa bateria aqui, olha, vocês estão vendo? Essa bateria, ela tem 9 volts. Vou puxar para aqui, 9 volts essa bateria possui. Se eu coloco essa bateria somente aqui, vou colocar, olha, alimentei o resistor 9 volts, chegando do polo positivo da bateria. Temos 9 volts aqui e aqui vamos ter também 9 volts. Não vai provocar nenhuma queda na tensão esse resistor, correto? Não vai provocar nada. Vamos mostrar isso a vocês, que ele não provoca queda na tensão se o circuito estiver aberto. Mas, se colocarmos agora um componente, como, por exemplo, um componente como esse aqui agora, veja, viu? Vou colocar um diodo LED. O diodo LED. Vejamos, o diodo LED, vamos colocar ele. O diodo LED, esse componente, ele trabalha normalmente de 1,6 a 2 volts normalmente. Precisamos colocar ele no protoboard. Vamos colocar aqui a entrada de tensão, a saída, vou colocar aqui, ó, daqui para aqui. Lembrando que o diodo LED tem uma polaridade definida. Um resistor não tem polaridade. O que é isso? Eu posso colocar esse lado nesse ponto e esse lado nesse, não importa. Ele funciona do mesmo jeito. Mas alguns componentes, como o diodo LED, necessitam ter uma polaridade definida. Vamos ver. Coloquei o diodo LED nessa posição para ele receber a tensão positiva aqui. Essa linha azul significa que em qualquer ponto aqui posso colocar a tensão negativa que vai chegar aqui nesse pontozinho aqui do diodo LED. Então vamos ver aqui, vou colocar agora aqui o negativo, vamos ver se ele vai acender ou não. Acendeu, correto? Então, aqui está chegando 9 volts da bateria, tá vendo? O resistor está dando uma queda para mais ou menos 2 volts. O negativo dele fechou o circuito. Por isso que agora temos um circuito fechado. Agora aqui temos 9 e aqui temos 2. Então esse resistor está dando uma queda. Certo? Se agora a gente fizer o seguinte, veja, se eu fizesse isso aqui, ó, se eu fechar o circuito, veja, se eu chego aqui agora e coloco um curto, pego um fio, como eu estou aqui, tá vendo o fio? E fecho os 2 terminais. O que é que vai acontecer aqui? O que é que vocês acham? Agora, fazendo dessa forma, a energia vai entrar pelo fio, certo? E vai percorrer o caminho mais fácil, que a gente já sabe disso. A energia procura o caminho mais simples. Eu vou mostrar a vocês o que é que vai acontecer. Então, na hora que eu fizer isso,
eu deixo o resistor de funcionar. E a energia dos 9 volts vai para o LED. Mas o LED só suporta 2 e pouquinho de volts e ele vai queimar. Então vamos ver se vai acontecer isso. Vou botar aqui e aqui. Infelizmente esse LED deve queimar. Queimou o LED. Morreu o LED. Olha, morreu, não tem mais LED. O LED queimou. Ele ainda está piscando ali, mas ele já está queimado. Significa que agora, naquela hora que eu fechei, olha, ele ali, ele ainda acendeu um tiquinho, vou terminar de matar ele. Pronto. Acabou o LED. Coloquei uma tensão muito alta nele e ele queimou. Certo? Agora o resistor não está mais trabalhando porque ele está queimado, o circuito está aberto. Na hora que eu fiz isso, que eu coloquei em curto, tá vendo? Na hora que eu fiz isso, o LED recebeu a tensão total da bateria, gerou uma corrente muito alta nele e o LEDzinho queimou. Nesse momento, tem aqui 9 volts e aqui tem praticamente 9 volts também, porque não está mais trabalhando essa resistência, porque esse LED queimou, correto? Vamos agora fazer o seguinte, vamos agora colocar um outro LED para a gente ver isso, certo? Como aconteceu. Vou tirar esse LED, botar ele ali, ó, LEDzinho que morreu, tá ali o LED, e vou colocar um outro LED idêntico no circuito, certo? Vou colocar até um outro LED, vou colocar agora um LEDzinho vermelho, esse LEDzinho aqui, ó, vermelhinho, ó, tá vendo? Mesma coisa, são LEDs comuns esses. O terminal maior do LED é o positivo, esse menor é o negativo, então ele tem polaridade. Vamos ver, olha ele, acesinho ali, funcionando. Se eu fizer de novo, queimo de novo, mas não vou fazer não, certo? Então eu quis mostrar a vocês que o resistor tem essa finalidade de baixar a tensão, reduzir a tensão quando o circuito está fechado, certo? Então se você tivesse ligado aqui um fio, queimaria. Então o resistor é feito, criado e fabricado para poder provocar essa queda na tensão. E esse resistor possui um código de cor. Tem um código de cor que nós vamos aprender. Vamos aproximar para vocês verem. Olha, ele tem um código de cor ali, tá vendo? Esse código determina o valor desse resistor, o valor ôhmico do resistor. Também o resistor, quando está trabalhando, ele aquece um pouco. Se a gente botar o dedo nele, a gente pode notar que ele tem uma pequena temperatura, certo? Tem uma pequena temperatura, porque ele está trabalhando. Não pode ser quente, muito quente, ele está com defeito. A corrente está alta, não é que ele esteja com defeito, a corrente está muito alta, mas ele esquenta um pouquinho de nada, que é o normal, ficar morninho ali, sem nenhum problema. Correto, pessoal? Então, vamos agora para a próxima experiência, vocês vão ver.